Olá, eu me chamo Valéria Gazar da Costa Inácio, estou representando o Núcleo de Saúde Regional Sul, aqui em Ilhéus, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como podemos prevenir a transmissão vertical de toxoplasmose. Para começar, a gente lembrar que toxoplasmose congênita ocorre quando uma gestante nunca teve contato antes com o parasita, o toxoplasma, e ela adquire essa infecção na gestação. Esse parasita se multiplica na placenta e pode infectar o feto, causando comprometimentos de intensidade variável, podendo chegar a comprometimento grave, principalmente do sistema nervoso central e da retina. Conhecendo um pouquinho a epidemiologia, ele é um parasita obrigatoriamente intracelular, é uma zoonose de distribuição mundial e a prevalência da infecção na população aumenta com a idade. A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 60% da população mundial já tenha contato com esse parasita. Os reservatórios naturais são os mamíferos e as aves, e o hospedeiro definitivo é o gato doméstico. Ele é um parasita de caráter oportunista em pacientes imunodeprimidos. Tá? Cerca de 40% das gestantes já tiveram ou terão contato com o toxoplasma. E a incidência da infecção no feto, ela é maior quando ela é adquirida no terceiro trimestre, cerca de 60%. Só que a gravidade, ela é maior quando a infecção materna é adquirida no primeiro trimestre. Tá certo? Apesar de menor risco de transmissão nesse período. Então, é uma inversão. Se adquire no primeiro trimestre, só tem 15% de chance de transmitir para o feto. Em compensação, quando transmite, tem quadros bem mais graves. Tem muito maior chance de comprometimento do sistema nervoso central mais grave e da retina. Já se ela é adquirida no terceiro trimestre, no final da gestação, 60% de chance do bebê nascer com a infecção, com a toxoplasmose congênita, só que em geral com formas menos graves. No meio da gestação, no segundo trimestre, é em torno de 30% o risco de transmissão. A incidência de toxoplasmose congênita é muito variável no mundo inteiro, cerca de 1 para 1.000 até 1 para 12 mil nascidos vivos. Aqui no nosso meio, ela é um pouquinho mais alta do que em outros países. Todas as gestantes devem, portanto, realizar sorologia para toxoplasmose na primeira consulta. Não podemos perder essa chance. Primeira consulta de pré-natal, já fazer a sorologia para toxoplasmose. Se a gestante é saudável, não tem nenhuma doença, não tem nenhum fator que gere depressão, e ela tem um IgG positivo, um IgM negativo na primeira consulta, ela não necessita de novas intervenções. Já se ela for considerada uma gestante suscetível, ou seja, se ela tiver um IgG e um IgM negativos, ela deve ter a sua sorologia repetida mensalmente, se isso for possível, para verificar possíveis soroconversões. E ela deve ser orientada principalmente quanto às medidas higienodietéticas. Quais são essas medidas? O que a gente pode fazer para orientar essas gestantes? Simples atitudes. Lavar bem as mãos após manipular carne crua, antes das refeições. Lavar bastante vegetais, verduras, legumes, antes de comer. Se tiver contato com gato, lavar bem as mãos. O ideal é não ter contato. Mas se a gestante já tem um gato que já é morador da casa, então ter o cuidado com os pertences do gato, com a caixa de areia, se possível manipular com luva essa caixa de areia do gato, deixar esse gato bem alimentado todo o tempo para evitar que ele coma pequenos animais, que ele caça ratos na rua, tá? Se essa gestante gosta de jardinagem, então, se possível, usar luvas, mesmo que não use, lavar bem as mãos, usar escovinha para tirar areia, terra debaixo das unhas, após manipular flores, terra, jardins. Controle adequado do lixo doméstico para evitar que acumule ratos, que acumule insetos e que isso facilite o contato dos gatos da casa ou que possa contaminar outros setores da casa.
Se possível, essa gestante deve evitar comer carne crua, tá certo? Então, são medidas simples. O que mais que a gente pode lembrar de importante? A via de parto é uma indicação obstétrica. Então, a toxoplasmose congênita não tem necessidade imperativa de se fazer um parto cesariano. A outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que não há nenhuma contraindicação para a amamentação. Nós estamos em agosto, né? Estou gravando essa aula hoje, dia 5 de agosto, em plena mês da amamentação, um agosto dourado, e assim vamos facilitar a amamentação. A placenta e o sangue do cordão podem ser encaminhados para a realização de sorologia e PCR de toxoplasmose. No nosso meio, a gente não tem esse fluxo definido. Aqui eu fiz esse gráfico para a gente ter uma interpretação mais clara das sorologias de toxoplasmose. Se você pede na gestante, a primeira sorologia você pede, o IgG dá negativo e o IgM negativo, não tem nenhuma evidência de infecção. Essa é uma gestante suscetível. Vocês lembram que eu falei lá no início? Então, essa gestante deve partir para coletar todo mês a sorologia para toxoplasmose. Já se o IgG dá negativo e o IgM dá duvidoso ou positivo, ela possivelmente tem uma infecção precoce. E pode ser um IgM falso negativo, positivo. Mas nesse caso, você vai iniciar o tratamento, a gente vai ver um pouquinho mais na frente como é esse tratamento, e vai partir para a investigação mais detalhada. Se o IgG é duvidoso e o IgM é negativo, ou se o IgG é duvidoso e o IgM também é duvidoso, a gente tem um quadro indeterminado. Com 2 a 3 semanas dessa coleta, a gente vai repetir a coleta para a gente ver a evolução. Se o IgG é duvidoso e o IgM é negativo, é positivo, desculpe, possivelmente é uma infecção aguda e a gente também vai iniciar o tratamento e partir para outras avaliações. Se o IgG é positivo e o IgM é negativo, é provável que essa infecção tenha mais de 6 meses. Se isso acontecer numa gestante, se a primeira consulta dessa gestante não foi no início da gestação, já foi com mais de 4 meses, a gente deve partir para o teste de avidez. Se a gente tem o IgG positivo e o IgM duvidoso, a infecção provavelmente aconteceu por mais de um ano, ou pode ser um IgM falso positivo. Já se o IgM é positivo mesmo, essa infecção é provável mais recente, tá? Exceto isso em recém-nascidos. E aí, quando a gente teve um IgM positivo, a gente vai tratar essa gestante. Lembra que eu falei lá? Inicialmente, esse tratamento, se for entre a primeiro e segundo trimestre, ou seja, antes da 18ª semana de gestação, a gente vai iniciar espiramicina, 3 gramas por dia. Cada comprimido de espiramicina, a gente tem a apresentação dele de 500 miligramas, em alguns trabalhos mostram a apresentação de 1.500.000 unidades, mas em geral o comprimido que você acha no mercado é de 500 miligramas. Essa gestante vai tomar 2 comprimidos por via oral a cada 8 horas. Considerado profilaxia, porque a espiramicina não atravessa a barreira placentária, tá? Só que a gente, num segundo momento, por que a gente vai ter que tratar? Por que é tão importante tratar? Para prevenir a toxoplasmose congênita, que pode dar quadros graves. A gente tem aqui 2 bebezinhos, um com retardo mental importante associado à microcefalia, e o outro, além do retardo da microcefalia, ele tem também alteração da retina, ele tem cegueira. No segundo caso, a gente vai, se a infecção foi confirmada pelo procedimento invasivo. Como é esse procedimento? O procedimento é a biópsia do líquido amniótico. Então, a gente vai fazer pesquisa do toxoplasma no líquido amniótico. Essa pesquisa deve ser feita entre a 17ª e a 22ª semana de gestação. Se a gente conseguiu fazer isso e teve positivo para toxoplasma, a gente está confirmando
que o feto foi atingido e a gente já tem que iniciar o tratamento. O tratamento, isso aí já não é mais profilaxia, é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. E ela deve ser mantida até o parto. Aqui a gente colocou um asterisco, porque existem alguns estudos que mostram tratamento intermitente. 3 semanas de espiramicina a partir da 18ª. 3 semanas do esquema tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Outros esquemas, o esquema mais atual é que a partir de 18 semanas, se a gente tem confirmação ou se a gente não tem essa possibilidade de fazer a biópsia, a punção do líquido amniótico, a gente tem um ultrassom que tem suspeita de calcificação ou de hidrocefalia ou de microcefalia no feto, a gente também vai indicar o tratamento. E se a gente não tem condições de confirmar, mas tem uma suspeita forte que essa infecção começou no primeiro trimestre da gestação, a gente vai tratar, sim, com sulfadiazina, 500 miligramas, o comprimido, 2 comprimidos a cada 8 horas, pirimetamina, 1 comprimido de 12 em 12 horas, e ácido folínico, 1 comprimido uma vez ao dia. O ácido folínico, ele é associado à administração da pirimetamina para prevenir mielotoxicidade e deve ser mantido até 1 semana após a gente suspender a pirimetamina. Não pode, não deve ser confundido nem substituído pelo ácido fólico, tá? O ácido folínico tem ação específica. O ácido fólico a gente usa nas anemias megaloblásticas, na anemia falciforme, mas não substitui o ácido folínico. No final da gestação, como eu comentei, alguns esquemas sugerem que depois de 34, 35 ou 36 semanas, volte para a espiramicina, por causa do risco de icterícia importante no uso da sulfadiazina e da pirimetamina. A pirimetamina, ela é teratogênica e, por isso, não pode ser usada em hipótese alguma no primeiro trimestre, mesmo que a gente já tenha ultrassons sugerindo um comprometimento fetal. Durante o tratamento, é necessário, é obrigatório, realizar o controle materno com hemograma a cada 2 semanas, por causa do risco do uso da pirimetamina, podendo causar anemia megaloblástica. Nesses casos, o tratamento, se tiver anemia importante, deve ser suspenso e voltar para a espiramicina, ou considerar esquemas terapêuticos alternativos a critério médico. Aí a gente vai encaminhar essa gestante para o infectologista e ver quais drogas a gente tem disponíveis para esse tratamento. Se for depois que nasceu o bebê, a gente usou a espiramicina, usou o esquema tríplice e mesmo assim esse bebê nasceu com toxoplasmose. O que a gente vai fazer? Todo recém-nascido considerado com infecção congênita deve ser tratado, independente de apresentarem ou não manifestações clínicas. O que a gente considera infecção congênita? Se esse bebê teve IgM positivo ou se o IgG dele é maior do que o da mãe. Então, ou se ele tem ultrassom fetal mostrando que já tem microcefalia. Quando nasce o bebê, a gente vai, de mãe com sorologia positiva para toxoplasmose, a gente vai proceder com colher sorologias do bebê imediatamente após o parto, vai fazer do bebê punção de líquido para evidenciar se tem alteração da proteína no líquido, que é uma evidência de toxoplasmose, e a gente vai fazer ou ultrassom de crânio ou tomografia de crânio, o que tiver disponível. Nesse ultrassom e nessa tomografia, a gente vai identificar possíveis alterações, que são as microcefalias, hidrocefalia, calcificações, são muito sugestivos, calcificação intracraniana, de ter já a doença. E a gente vai precisar encaminhar esse bebê para fazer fundoscopia, ou seja, exame de fundo de olho realizado pelo oftalmologista, que deve ser feito de preferência no primeiro mês de vida, tá? E esses bebês já vão sair com o tratamento.
que é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, o mesmo para a mãe. Essas medicações só são encontradas na forma de comprimidos. A gente tem os comprimidos, é o mesmo da mãe. Como é a dose? A gente vai usar a dose de 100 miligramas por quilo por dia no bebê de sulfadiazina, 2 vezes ao dia, por 1 ano. A pirimetamina, comprimida de 25 miligramas, a gente vai usar 1 miligrama por quilo por dia, 1 vez ao dia nos primeiros 6 meses, e após a gente vai usar 3 vezes por semana, dependendo da gravidade. Se esse bebê já tem calcificação intracraniana ou alteração ocular, a gente vai continuar com o tratamento diário e não passar para 3 vezes por semana. E o ácido folínico são comprimidos de 15 miligramas, a gente vai diluir e vai usar 10 miligramas 3 vezes por semana. Em geral, a gente prefere fazer segunda, quarta e sexta, a orientação. Se esse bebê já tiver alteração ocular, retinocoroidite, em atividade, ou o líquido mostrar uma proteinorraquia maior que 1.000 miligramas por decilitro, a gente vai entrar também com corticoide, ou prednisona ou prednisolona, na dose de 1 miligrama por dia, 2 vezes ao dia, pelo menos por 1 mês. A gente, pelo menos, porque esse bebê vai precisar ser acompanhado e a gente vai decidir por quanto mais tempo vai usar. Como eu disse, essas medicações só estão disponíveis na forma de comprimido. Quais são as opções que a gente tem? A gente diluir e deixar concentrações da sulfadiazina de 100 miligramas por ml. Como é que a gente faz isso? Lembra que o comprimido é de 500 miligramas? Então, a gente vai diluir um comprimido para 5 ml. Então, cada ml vai ter 100 miligramas. A pirimetamina, o comprimido é de 25 miligramas. A gente vai diluir ele para 10 ml. Cada ml vai ter 2,5 miligramas. E o ácido folínico, que é de 15 miligramas, a gente vai diluir para 3 ml. Cada ml vai ter 5 miligramas. Além de facilitar a conta, né, para a gente fazer a dose para cada bebê, a gente vai facilitar para a mãe não confundir. Então, a sulfadiazina, que é de 500 miligramas, vai diluir para 5 ml. A pirimetamina, que é de 25 miligramas, a gente vai diluir para 10 ml. E o ácido folínico, que é de 15 miligramas, a gente vai diluir para 3 ml. Ficam diluições diferentes e a mãe pode usar direitinho. Muito importante, gente, a gente começar esse tratamento ainda na maternidade e, se possível, mostrar a mãe, pegar uma seringa, médico, enfermeira, vai mostrar, se puder, com pincel atômico ou esparadrapo, marcar o local com a dose direitinha que o bebê vai usar para facilitar a vida dessa mãe. Essa mãe vai ser acompanhada posteriormente na unidade básica de saúde, mas ela vai pegar essa medicação mensalmente na assistência farmacêutica. Ela precisa ter essa receita inicial da maternidade e, posteriormente, do posto de saúde, que vai calcular a dose de acordo com o ganho de peso. Uma opção que a gente tem, dependendo do poder aquisitivo da família, é manipular, ou seja, prescrever para a farmácia de manipulação e a sulfadiazina para a concentração de 100 miligramas por ml, a pirimetamina para 2 miligramas por ml e o ácido folínico para 5 miligramas por ml. Isso a gente pode tentar fazer na farmácia de manipulação. Por que tanto a gente está falando disso? Eu botei 2 fotos no início, mas as manifestações clínicas e as sequelas mais frequentes são corioretinite, que é uma alteração da retina que pode levar à cegueira do bebê, calcificações cerebrais, que são responsáveis por grande parte dos casos de retardo mental, de atraso do desenvolvimento, hidrocefalia, que também pode causar atraso, além de poder causar, de precisar de derivação, de acompanhamento com o neurologista, com o neurocirurgião, microcefalia, que pode intervir no crescimento inadequado do cérebro e também causar retardo mental, retardo do desenvolvimento completo neuropsicomotor. Hepatoesplenomegalia, quer dizer, pode ter infecção também, pode se localizar no abdômen.
surdez, que pode ser causa, por causa desses comprometimentos do sistema nervoso central, pode ser causa de convulsões importantes. Esses bebês precisam sair da maternidade com orientação de acompanhamento com oftalmologista, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pediatra geral para fazer esse acompanhamento de puericultura e tentar identificar essas possíveis lesões, se elas não acontecem já no início do quadro. O segmento deve ser feito hemograma com plaquetas, tempo de protrombina com 72 horas após o início da droga e repetir junto com função hepática e renal na primeira e segunda semana do tratamento. E orientar no primeiro mês hemograma semanal. Então, esse bebê precisa sair da maternidade com essa orientação de encaminhamento imediato para a unidade básica de saúde para fazer esse acompanhamento. E, posteriormente, esse controle deve ser mensal. Eu já botei aqui, comentei do acompanhamento multiprofissional, estou reforçando, oftalmologista, fonoaudiólogo, a gente viu que pode ter surdez, pode ter cegueira, que é o comprometimento mais comum. Neuropediatra é muito importante. Aqui no nosso meio, a gente pode encaminhar já esses pacientes ou para a policlínica ou para a UNAI, com o encaminhamento adequado da maternidade. Esses pacientes já podem sair, de preferência, com o resultado, o laudo da tomografia ou a foto da tomografia, né? Neurocirurgiões, nos casos que já foi identificado na tomografia ou no ultrassom, hidrocefalia. Fisioterapeuta para fazer estimulação precoce. E, se possível, se a gente tiver disponibilidade, o infectologista, porque tem alguns casos que precisam ter reavaliação desse esquema terapêutico. Além da puericultura habitual, que não pode ser esquecida, porque esses bebês são bebês e precisam de um acompanhamento geral. E só o pediatra pode fazer essa, ou o médico de saúde da família. A gente precisa fazer a nossa parte com a toxoplasmose para a gente impedir tantos casos de toxoplasmose congênita que a gente ainda tem no nosso município, tá? Então, o meu recado de hoje é que a gente lembre, já na primeira consulta, de fazer a sorologia e, se for evidenciada a possibilidade de toxoplasmose, a gente já partir para o tratamento e perseguir a investigação, continuar a investigação diagnóstica, tá? Eu espero que a gente faça a nossa parte, médicos, enfermeiras, no posto de saúde, na atenção ao pré-natal, a gente ter uma atenção mais importante para a gente não perder esses pacientes, tá? E essas mães não deixarem de fazer o tratamento adequado. Obrigada.